Você já parou para refletir sobre o ato de comer não apenas como uma necessidade fisiológica, mas como um convite ao pensamento? Para Michel de Montaigne, 1533 a 1592, o ato de saborear um alimento, o uso dos sentidos, a forma como se degusta cada iguaria, fazem parte de uma experiência filosófica profunda. Nos ensaios, Montaigne aborda o prazer da mesa, a importância da culinária e o modo como o corpo e a mente conversam, criando um verdadeiro banquete da alma. Neste primeiro bloco, vamos mergulhar na vida de Montaigne, entender o contexto histórico que o influenciou e explorar as primeiras ideias que ele traça sobre a relação entre sabor e reflexão. 1. Breve. Introdução à vida e obra de Michel de Montaigne. Michel Étienne de Montaigne nasceu em 1533, em uma família aristocrática do sul da França, e foi educado desde cedo em latim e grego, num ambiente humanista. Seu pai, apaixonado pela cultura clássica, criou Montaigne em um ambiente mais próximo do latim do que do francês coloquial, fazendo com que o jovem falasse e pensasse em latim durante a maior parte da infância. Essa formação erudita o colocou em contato direto com os grandes pensadores da antiguidade, como Cícero, Sêneca e Plutarco, e o hábito de ler diretamente no idioma original moldou seu estilo literário único. Aos 20 anos, Montaigne iniciou a vida política, atuando como magistrado no parlamento de Bordeaux. Entretanto, em 1571, a morte de seu amigo íntimo Étienne de la Boétie marcou profundamente sua trajetória. A dor pela perda levou-o a buscar refúgio em suas terras familiares, em Périgord, onde em 1574 construiu o primeiro espaço que passou a chamar de Pombal, uma torre singular integrada ao castelo em que se afastava dos compromissos oficiais para dedicar-se à leitura, à contemplação e à escrita. Ali, entre torres do castelo de Montaigne, nasce a ideia de criar um recinto onde pudesse cultivar a curiosidade, testar suas ideias e escrever livremente sem carimbos de academia ou censura religiosa. Em 1580, Montaigne publica a primeira edição dos ensaios, reunindo reflexões que escorrem entre temas variados, do senso crítico às modas literárias, de lembranças de infância a receitas de remédios caseiros. Chamou esses textos de ensaios, essays, em francês, não por pretender estabelecer grandes teorias, mas para transmitir a ideia de tentativa, de ensaio mesmo, de uma escrita experimental que segue o fio da inquietação pessoal. Ao longo de sua vida, Montaigne revisitou e ampliou os ensaios, lançando as edições de 1582 e 1588, até sua morte, em 1592, deixando um legado que rompia com o caráter dogmático e rígido da escolástica medieval. 1.1 Humanismo e ceticismo em Montaigne. Diferentemente dos pensadores que afirmavam verdades universais, Montaigne se enveredava pelo caminho do ceticismo. Ele acreditava que a melhor maneira de aproximar-se da verdade era duvidar daquilo que aprendemos, questionar a própria razão, reconhecer os limites do conhecimento. No prólogo dos ensaios, Montaigne afirma que se embrenha pelas próprias ideias, como quem se aventura no quintal de si mesmo, desejando conhecer as belezas e os perigos do próprio interior. Essa postura de humildade intelectual aparece logo nas páginas iniciais quando diz: "Mostrarei no que aqui se segue um homem, e nelas não me propus de nenhum modo instruir o público, mas apenas expor-me aos olhos dele, sem disfarces." Dentro desse ceticismo, o prazer da mesa surge como um tema menor, mas revelador. Enquanto muitos escritores medievais ainda carregavam a herança de que o corpo era uma prisão da alma, Montaigne embaralha essa dicotomia. Para ele, as necessidades do corpo, comer, beber, repousar, não deviam ser encaradas como obstáculos ao pensamento, mas como fontes de experiência. Naquele tempo, a França vivia o final das guerras de religião, 1562 e 1598. O impulso humanista ainda fervia nas universidades e biblioteca, e havia um interesse renovado pelo redescobrimento do prazer dos sentidos, enraizado nos valores renascentistas de afirmação da vida. 1.2 O banquete como metáfora filosófica.
Montaigne utiliza a mesa não só como espaço de reunião social, mas como metáfora para o banquete da alma. Quando se senta à refeição, ele não come mecânica ou esquematicamente. Observa cores, cheiros, sabores, texturas. Descreve em detalhes pratos de sua terra natal, as variedades de queijos, os vinhos produzidos em sua propriedade e até receitas para curar náuseas ou mau hálito. O banquete que propõe é tanto literal, degustar alimentos com prazer, quanto metafórico, reunir pensamentos diversos, papear com amigos, refletir sobre o cotidiano. Para Montaigne, quem come sem atenção está perdendo não apenas o sabor, mas a sabedoria que o ato de comer proporciona. No ensaio Da Experiência, Montaigne ressalta que cada experiência pessoal traz lições únicas e o ato de comer é uma dessas experiências privilegiadas. Como poderia deixar de escrever a respeito do meu próprio corpo se dentro dele tenho guardado a mais voluptuosa das experiências a que me encheu de delícias e escancas o espírito? Um simples pedaço de carne pode nos lembrar da fragilidade da vida, ao mesmo tempo em que evoca gratidão pelo alimento. Montaigne faz do banquete uma aula de observação. Ele mastiga devagar para aguçar a percepção, compara diferentes qualidades de azeite, saboreia o contraste entre salgado e doce. Cada ato, cada pequena apreciação, é uma oportunidade de pensamento prático, de descobrir como nosso corpo e mente dialogam. 2. O prazer sensível e o prazer intelectual. Nestes primeiros 2000 palavras, Montaigne nos convida a compreender que o prazer ao comer não se opõe ao exercício intelectual, mas, ao contrário, o estimula. Ele critica a postura daqueles que consideram as atividades intelectuais como supremas e minimizam o corpo, negando-se ao deleite sensível. Em seus ensaios, ele relata como, em uma mesma refeição, pode passar da admiração estética de uma sobremesa à reflexão sobre o sentido da amizade, como se o ato de mastigar fosse uma aula de filosofia. 2.1 Comendo com atenção. A arte da mastigação. Montaigne declara que a mastigação merece tempo. Em uma sociedade atualizada em que muitos comem correndo, sem enxergar as nuances de aroma e sabor, Montaigne nos alerta. Apressar o ato de comer é desperdiçar verdades sutis escondidas nos alimentos. Ele compara o processo de mastigar à leitura cuidadosa de um texto. Assim como saboreamos cada parágrafo para extrair sentido, devemos provar cada garfada para perceber texturas e temperos que, para o paladar distraído, passam imperceptíveis. 2.2 A relação corpo e alma. Meu corpo é o meu escudo. É meu navio viajante, meu companheiro de todas as horas. Essas palavras de Montaigne nos lembram que a filosofia não é algo que ocorra apenas na Torre de Marfim. O corpo atua como laboratório de experimentação. Ele não separa corpo e alma. Para Montaigne, ambos formam um todo integrado. Ao comer, ao caminhar, ao dormir, a alma se refina, amadurece, aprende a lidar com seus próprios apetites. Para Montaigne, a moderação nos apetites é necessária, mas sem que se perca o apreço pelas pequenas alegrias. Ele frequentemente relata episódios em que, após um grande banquete, sente tanto prazer na sensação de estar bem alimentado, quanto a necessidade de descansar, reconhecendo o ciclo natural de saciedade e repouso como parte do equilíbrio interior. 2.3 Degustar a diversidade, comida e cultura. Montaigne viveu num período em que as trocas culturais começavam a se intensificar. Há relatos dele provando pratos de diferentes regiões da França e até receitas trazidas de terras distantes. Em um de seus ensaios ele descreve com entusiasmo uma iguaria italiana, a maçapã, afirmando que a doçura daquela massa lembra a generosidade da amizade. Ao relacionar comida e cultura, Montaigne constrói pontes entre povos, entendendo que, por meio dos sabores compartilhados, podemos extrair lições de tolerância e curiosidade sobre o outro. Para ele, degustar pratos de terras estrangeiras era tão importante quanto ler autores estrangeiros.
Ambos ampliavam o entendimento do que significa ser humano. Nas mesas de Montaigne, a conversa fluía sobre religião, moral, costumes, enquanto a água nas jarras e o vinho nas taças nos convidavam a refletir sobre as diferenças e semelhanças entre diversas tradições. Quando falamos dos banquetes de Montaigne, não estamos apenas evocando mesas fartas. Cada refeição era um evento social e filosófico, um momento de trocas de ideias, risos e reflexões. No texto anterior, exploramos seu olhar humanista, a integração entre corpo e mente e a importância de saborear a vida. Agora, no segundo bloco, aprofundaremos em receitas específicas que Montaigne descreveu, a função dos banquetes em sua vida social e como a amizade se entrelaça com esse banquete da alma. 1. Receitas que ilustram a filosofia de Montaigne. 1.1. A simplicidade francesa. Sopa de alho e pão. Em vários ensaios, Montaigne elogia a sopa de alho como símbolo de frugalidade e sabor. Eram tempos em que a cozinha francesa mesclava ingredientes rústicos com técnica refinada. A receita, em essência, parte de elementos básicos: dentes de alho, pão amanhecido, azeite, água ou caldo leve e um toque de sal. Montaigne afirmava que, se realizada com cuidado, cortando o alho em fatias finas, dourando-o levemente no azeite e submergindo o pão cortado em cubos, a sopa revelava camadas de aroma e textura. Para ele, essa simplicidade era a quintessência da moderação. Ao invés de se romper em extravagâncias, encontrava-se encanto no sabor rústico. A sopa de alho, servida quente em tigelas de barro, aquecia o corpo e estimulava a conversa. Montaigne enaltecia como, ao compartilhar aquela sopa entre amigos, surgiam debates sobre moral, política e costumes, mostrando que uma receita humilde podia despertar reflexões profundas. 1.2 Truta ao forno com ervas locais. Outro prato que aparece nos escritos de Montaigne é a truta assada, temperada com ervas colhidas nos bosques ao redor de seu pombal, na propriedade. Ele descreve a pesca de manhã cedo, quando a água do rio está fria e cristalina, e como o peixe, recém-capturado, era limpo e colocado num forno improvisado, regado com manteiga fresca, tomilho, sálvia e um leve toque de limão, ingredientes que realçavam o frescor da carne. A truta assada simbolizava para Montaigne a harmonia entre homem e natureza. Cada etapa revelava a conexão com o meio, a paciência para pescar, o cuidado ao limpar, a sabedoria ao escolher ervas que cresciam ao pé de sua torre. Na refeição, ao cortar a carne macia e sentir o perfume dos temperos, ele enxergava a analogia com a vida, a necessidade de paciência para colher frutos, de atenção para valorizar detalhes e de gratidão por cada alimento. 1.3 Compotas de frutas da estação. Em seus ensaios, Montaigne menciona frutas doces que traziam doces lembranças da infância: pêssegos, peras, figos e cerejas. Ele descreve como colocava as frutas colhidas em caldeirões, cobertas com açúcar, água de rosas e uma casca de canela, para cozinhar lentamente até atingir uma consistência aveludada. O resultado era uma compota espessa, servida em potes de cerâmica, que se conservava por semanas. Um tesouro de sabor para os meses mais frios. Montaigne valorizava essas compotas como pontes entre estações. No inverno, bastava abrir um pote para lembrar dos aromas do verão. Ao provar a compota, a memória sensorial disparava, e com ela, pensamentos sobre a brevidade da juventude, a passagem do tempo e a continuidade da vida. Para ele, guardar e saborear uma compota era um exercício de contemplação. Cada colherada remexia lembranças, suscitava histórias e provava que o sabor transcende limites sazonais. 1.4 Pães artesanais e queijos caseiros. A padaria caseira de Montaigne também merecia destaque. Ele descreve o processo de amassar a massa, deixar o fermento agir e depois assar pães rústicos no forno de pedra. Esses pães, de casca dourada e miolo aerado, eram servidos com queijos locais, variedades macias feitas por camponeses vizinhos curadas em adegas frias. O pão para Montaigne era o alimento universal.
presente em todas as mesas francesas. A simplicidade de partilhá-lo com o próximo reforçava o sentido de fraternidade. Já o queijo, moldado pelas mãos habilidosas dos produtores, representava o esforço coletivo. O cuidado de quem ordenhou, ferveu o leite, moldou e curou cada peça. Ao combinar pão quente e queijo cremoso, Montaigne celebrava a união do esforço humano e o prazer sensorial, afirmando que mesmo nos gestos mais comuns, reside um convite ao pensamento sobre a condição social e cultural dos alimentos. 2. O banquete social, convívio e trocas de ideias. 2.1 Reuniões na Torre do Pombal. Montaigne organizava banquetes na pequena Torre do Pombal, onde seu círculo de amigos se reunia para jantares prolongados. Diferentemente de festividades pomposas na corte, esses encontros priorizavam a intimidade e a conversa franca. Entre essas paredes modestas, Montaigne recebia escritores, políticos, clérigos e nobres que buscavam não apenas um banquete de pratos caros, mas principalmente um banquete de ideias. Durante a refeição, discutia-se sobre ética, virtude, a guerra que devastava a França ou as mudanças na educação. Entre um gole de vinho e outro, surgiam reflexões sobre a natureza humana, a moralidade e o papel do indivíduo na sociedade. Montaigne valorizava a comensalidade como espaço de igualdade. Ao sentar lado a lado, cada convidado, independente de título ou riqueza, contribuía para o diálogo. Os banquetes eram, acima de tudo, salões filosóficos informais, nos quais se degustavam opiniões tanto quanto se saboreavam pratos. 2.2 O papel do vinho. Inspiração e moderação. O vinho ocupava lugar de prestígio na mesa de Montaigne. Sua propriedade produzia diversos vinhos, e ele tratava com respeito cada safra, porém alertava que o excesso poderia escurecer a mente. Em um de seus ensaios, relata um episódio em que, após beber demais, perdeu um debate e acordou cheio de remorso. A partir daí, passou a pregar a moderação. O vinho é a seiva da terra, mas deve fluir devagar, como a sabedoria. Esse cuidado com o vinho reflete seu compromisso em manter o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Ao degustar um bom bordo ou um vinho de cereja, Montaigne buscava inspiração, mas sempre ciente dos limites. Ele via o vinho como uma metáfora da responsabilidade. Assim como a moderação preserva a alegria, a falta dela corrói o juízo e o convívio. 2.3 Banquetes e hierarquias sociais. Num período em que a nobreza afirmava seu status com banquetes pomposos, Montaigne subvertia a lógica da ostentação. Sua mesa não era um palco de poder. Era um espaço de igualdade consentida. Ao convidar camponeses para compartilhar alguns pedaços de pão, ele testava a moralidade de seus pares, mostrando que a generosidade não dependia de títulos. Quando um senhor muito importante visitava a torre, Montaigne recusava heranças protocoladas. Servia, ao invés disso, o mesmo pão rústico e queijo que oferecia aos camponeses. O gesto provocava espanto nos visitantes, mas também instigava reflexões sobre autenticidade e humanidade. Ele demonstrava que a grandeza de um banquete não está nos talheres de prata, mas na qualidade dos diálogos e no respeito mútuo. 3. A amizade como ingrediente fundamental. 3.1 Montaigne e La Boétie. O exemplo de amizade. A amizade entre Montaigne e Etienne de La Boétie é célebre nos ensaios. La Boétie morreu jovem, e Montaigne dedicou-lhe uma das maiores homenagens literárias. Porque tudo o que prazer é no mundo se encontra em excesso para quem ama. A amizade deles representava um banquete invisível, alimentado pela cumplicidade, pela confiança e pela afinidade intelectual. Montaigne afirmava que a amizade verdadeira não exigia programas ou festas. Bastava o simples encontro, às vezes silencioso, em que ambos sentavam para ler ou contemplar a paisagem. Ainda assim, quando se reuniam em volta da mesa, a alegria se multiplicava. Ele descrevia como, após a morte de La Boétie, o sabor dos alimentos perdeu a metade de seu encanto, pois não havia mais quem compartilhasse espiritualmente cada ingrediente. 3.2 Amizade e reciprocidade na mesa. Para Montaigne, a reciprocidade era a base da amizade. Oferecer comida
e também oferecer escuta, atenção e afeto. Ele ensinava que o ato de convidar alguém para comer significava não só partilhar recursos materiais, mas confiar ao outro parte de sua intimidade. Sentar-se à mesma mesa impunha um pacto silencioso de respeito. Enquanto se provava o pão, partilhava-se segredos, angústias e esperanças. Nos ensaios, há relatos de ocasiões em que Montaigne, avisado de que um amigo passaria por suas terras, suspenderia imediatamente sua refeição para aguardar companhia, pois uma refeição partilhada, ainda que simples, vale mais que banquetes solitários. Esse cuidado expressa uma visão de que a mesa é um propulsor de laços afetivos, um espaço em que se fortalece a solidariedade. 3.3 Banquete e diálogos filosóficos. Em reuniões de Montaigne, o banquete filosófico funcionava assim. Cada convidado chegava com um tema que o intrigava, questões sobre virtude, justiça, a natureza do medo, e ao redor da mesa, após uma breve bênção, surgia um debate. A comida se transformava em dispositivo pedagógico. Uma fatia de queijo simbolizava o amor fraternal, colado e macio era lembrança de aconchego, enquanto o aroma forte de um queijo curado evocava a ideia de fortaleza moral face às adversidades. Os diálogos fluíam naturalmente, intercalando mordidas e pensamentos. Montaigne registrava esses debates como ensaios que, mesmo sem estrutura formal, refletiam a união entre o gosto, sabor, e o logos, razão. Para ele, a mesa não é plateia para a retórica vazia, mas campo aberto para pensamentos concretos, nascidos de experiências sensoriais, emocionais e intelectuais. 4. A mesa como espaço de transformação social. 4.1 Banquetes e solidariedade comunitária. Nas terras de Montaigne, ocasionalmente ele organizava dias de fartura, em que distribuía pães, carnes e vinhos a camponeses, aprendizes e viajantes. Esses banquetes populares iam além do ato de alimentar corpos, consolavam corações e fortaleciam a coesão social. Montaigne acreditava que a generosidade à mesa combatia a fraqueza moral e o egoísmo. Oferecer alimentos sem distinção reforçava a ideia de que a comida é um bem coletivo e o alimento deveria unir, não dividir. Em diversas cartas, ele descreve como ficava feliz ao ver rostos antes cansados se iluminarem ao receber pão quente. A comida se tornava símbolo de responsabilidade social. O banquete servia para lembrar que a existência humana não se sustenta apenas pelo pensamento abstrato, mas pela empatia concreta que emerge ao atender às necessidades alheias. 4.2 Críticas ao excesso e à ostentação. Montaigne não rejeitava a boa comida, mas criticava os que caíam em glotonaria e ostentação, banquetes que visavam apenas impressionar, sem afeto genuíno. Ele chamava a atenção para o fato de que, em banquetes exagerados, o excesso de perfumes, especiarias e carnes exóticas escondia a essência do prazer. Quando tudo se mistura demais, a identidade de cada sabor se perde. Assim também é quando confundimos amizade com interesse social. Em um dos ensaios, ele relata ter sido convidado a um banquete em que trouxeram aves raras, especiarias caras e banha de animal exótica. Ao provar cada iguaria, não sentiu alegria. Sentiu apenas confusão no paladar. Chamou um de seus criados e disse: "Prefiro a claridade de uma sopa simples a esse carnaval de sabores que nada ensina sobre a vida." Essa postura crítica reforça que, para Montaigne, o banquete da alma exige equilíbrio. Moderar o que comemos, porque o excesso de estímulos pode turvar tanto o paladar quanto a mente. 4.3 Banquete e ética da hospitalidade. A hospitalidade era um valor central. Receber alguém à mesa significava mais do que oferecer comida. Era acolher com respeito, ouvir sem julgamento e criar um espaço onde todos se sentissem livres para expressar-se. Montaigne argumentava que a política, as leis e as convenções sociais se fortalecem quando as pessoas cultivam a hospitalidade. E a melhor forma de praticá-la é por meio do partilhar da refeição.
Ele advertia que muitos governantes se preocupavam apenas com a pompa dos grandes banquetes de corte, mas esqueciam da hospitalidade cotidiana, o simples gesto de fornecer pão ao necessitado ou oferecer abrigo na noite fria. Dizendo que a avareza e a ostentação caminhavam juntas, Montaigne conclamava a promover banquetes humildes, onde a dignidade do convidado se sobrepõe à pompa do anfitrião. 5. A amizade, o banquete final. Reflexões para a alma. 5.1. O banquete como símbolo da vida plena. Para Montaigne, a amizade e a comida partilhadas representam o banquete final para a alma. Ele afirma que, quando se recebe um amigo, os temas mais elevados costumam surgir: a finitude da vida, o valor do tempo, a natureza da virtude. Cada utensílio, faca, colher, taça, ganha significado, pois se torna veículo de hospitalidade e proximidade. A amizade, nessa visão, é o prato principal, e o alimento sensível é o tempero que torna a experiência ainda mais rica. 5.2. Transcendendo o individual pelo coletivo. Montaigne conclui que o verdadeiro prazer não está apenas no ato de comer, mas em comer junto. Enquanto o comedor solitário pode satisfazer a fome, só o convívio compartilhado nos ensina o sentido da vida. A mesa, para ele, é o lugar onde se dissolvem distinções de classe, idade e posição social, pois, diante do pão e do vinho, todos somos iguais em nossa condição humana. No segundo bloco, viajamos pelas mesas de Montaigne, explorando receitas, banquetes sociais e a comunhão na amizade. Agora, no terceiro bloco, mergulharemos nas reflexões filosóficas que Montaigne entretece entre mastigações, brindes e conversas à mesa. A cada mordida, ele nos convida a pensar sobre saúde, moderação, educação dos apetites e a maneira como o comer espelha e molda nossa condição humana. Prepare-se para descobrir como o ato de degustar tornou-se, para este pensador renascentista, uma janela para compreender a virtude, a dor e a efêmera dignidade da existência. 1. Montaigne e a busca pelo equilíbrio. Saúde do corpo, clareza da mente. 1.1. A filosofia da moderação. Para Montaigne, o excesso, seja no comer, no beber ou no agir, corrói não apenas o corpo, mas também a mente. Ele adverte: nada é mais nocivo ao espírito do que a causa da carne supera a da alma. Observador atento, Montaigne testemunhou inúmeros exemplos de doenças que se originavam em banquetes desmedidos, em horas gastas ao redor da mesa, sem consciência do próprio corpo. Em seus ensaios, ele compara o comer sem limites ao erro de quem estende demais a corda musical, quebrando a harmonia. Assim como um soneto pede métrica e rima, a vida exige medidas. Comer com atenção, saborear cada garfada, perceber como o corpo reage, beber com parcimônia, apreciar um cálice de vinho, mas sem perder o juízo, dormir na hora certa, permitir que o corpo descanse após o banquete, garantindo disposição para o pensamento no dia seguinte. Montaigne não advoga uma dieta austera, mas sim a equilíbrio das paixões. Ele sugere que, ao se permitir um festim, devemos também reservar tempo para caminhar ao ar livre, conversar com amigos e dedicar algumas horas diárias à leitura tranquila. Esse equilíbrio entre prazeres corporais e ato intelectual impede que o corpo domine a alma, preservando a liberdade interior. 1.2. Os perigos da glutonaria e da embriaguez. Em diferentes trechos dos ensaios, Montaigne enumera os males que emanam do comer descontrolado. Distúrbios do sono. Quando o corpo pesado de tanta comida não consegue repousar em paz, a mente fica turva, gerando pesadelos e fadiga. Afetação da lucidez. A digestão lenta rouba parte da energia mental, levando o pensador a uma lentidão que afeta a clareza das ideias. Comprometimento da socialização. O glutão, dominado por impulsos, deixa de desfrutar do diálogo e se torna prisioneiro de seu próprio estômago. Desprezo pela dignidade. Ao se entregar a excessos, o homem maltrata seu corpo, contraria a racionalidade e se distancia da virtude.
Ele narra o episódio de um nobre que, após um banquete exagerado, precisou de dias para se recuperar, perdendo, nesse período, a condição de participar de discussões políticas. O mote de Montaigne é claro: o corpo existe para servir à alma, e não o contrário. Quando a mesa se torna tirana, o indivíduo se rebaixa, triste testemunha de sua própria fraqueza. 2. Comer e pensar. Reflexões entre garfadas. 1. O comer como ato de consciência. Para Montaigne, comer é, antes de tudo, um ato de autoobservação. Cada sabor, cada textura, cada apreensão do garfo é oportunidade para refletir sobre quem somos. Ele sugere que, antes de colocar qualquer alimento no prato, nos perguntemos: por que escolho este alimento? Qual memória ele evoca? Qual necessidade tento saciar além da fome física? Essa atenção plena não foi um conceito criado no século XXI. Montaigne o praticava em seu Pombal. Certa vez, ao provar um confeito de frutas cristalizadas, ele recordou a infância, o colo da mãe e o frescor dos verões despreocupados. Esse reconhecimento emocionado é exemplo de como o sabor transporta a alma para momentos passados, rendendo ensinamentos sobre gratidão e impermanência. 2.2. O ato de sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa, para Montaigne, é um rito de acolhimento. Não basta juntar pratos, talheres e taças. É preciso criar ambiente propício à reflexão, luz suave, lanternas e velas que induzem calma, conversas sem pressa, silenciar celulares e gerar espaço para ouvir com paciência, brinde consciente, ao erguer a taça, desejar saúde e sabedoria a todos. Ele relata um jantar em que interpretou o gesto de levantar a taça como ato de elevar o pensamento ao transcendente. Quando brindamos, não apenas celebramos o prazer da vida, mas também recordamos que cada colheita vem de gerações, cada fruto carrega histórias de mãos que o cultuaram. Assim, o brinde deixa de ser mero protocolo e se torna momento de reconhecimento da conexão entre passado, presente e futuro. 2.3. A relação com os artesãos do sabor. Montaigne valorizava profundamente quem cultivava a terra e preparava a comida. Camponeses, padeiros, queijeiros e ferreiros que fabricavam utensílios. O camponês planta o trigo, que moído, vira farinha de pão. Símbolo de subsistência, o padeiro transforma a farinha em alimento comum, levando o necessário a mesas humildes e suntuosas. O queijeiro cuida do leite fresco, definindo texturas que evocam a tradição local. O ferreiro forja panelas e facas, possibilitando a realização do banquete. Ao reconhecer o trabalho coletivo por trás de cada prato, Montaigne questiona o orgulho dos nobres que desprezavam o labor dos inferiores. Na visão dele, todo saber alimentar é fruto de sabedoria popular, e desprezar esse conhecimento é ignorar a base sobre a qual se edifica a civilização. Por isso, muitas vezes, em seus ensaios, ele cita receitas vindas do imaginário camponês, apresentando-as com a mesma reverência que dedicava às reflexões filosóficas. 3. Banquetes de silêncio e memórias gustativas. 3.1. O valor do banquete silencioso. Nem todo banquete precisa ser regado a vozes altas e risadas. Montaigne valoriza momentos em que o silêncio impera à mesa, pois é no silêncio que nascem as mais sutis percepções. Ele descreve ocasiões em que, ao redor de um simples prato de legumes cozidos, o silêncio se fez tão denso que cada respiração soava como um convite à introspecção. Nesse cenário, o degustador percebe a cor viva dos legumes, lembrando que a natureza nunca se repete, o aroma suave do brócolis ou da abóbora, evocando memórias de outonos passados, a textura que contrasta com a crocância, ensinando a valorizar a diversidade de experiências. O silêncio à mesa, para Montaigne, não é vazio, é espaço sagrado onde surgem insights. Ele sugere que, antes de falar, deixemos a comida falar conosco. Ao sentir o primeiro sabor, a mente registra algo único, e esse registro muitas vezes se perde, se interrompido por falas apressadas. 3.2.
Memórias gustativas, como fonte de reflexão. Cada um de nós carrega na memória sabores capazes de evocar emoções poderosas. Montaigne compartilha memórias de sua infancial, como o gosto agridoce das cerejas colhidas sem casca, ou o mel viscoso que escorria dos favos de abelha colhidos pelo pai. Para ele, essas memórias eram instrumentos de autoconhecimento. Ao recordar o sabor, ele acessava camadas de sua psique capazes de revelar traços de caráter, medos e alegrias esquecidas. Em um dos ensaios, Montaigne descreve que, ao provar certa variedade de amêndoas, foi tomado pela sensação de leveza e segurança que experimentou aos 8 anos, quando brincava à sombra das árvores em Périgord. Esse resgate emocional por meio do sabor prova que a comida pode ser caminho para revisitar a própria história, permitindo reescrever narrativas interiorizadas e transformá-las. 4. Educação dos apetites, como Montaigne ensina a comer e a pensar. 4.1. O princípio da temperança. Temperança, para Montaigne, não é sinônimo de abstinência total, mas de moderação consciente. Ele afirma que a temperança não exige que nos afastemos totalmente dos prazeres, mas que os comamos com moderação e consciência. O verdadeiro temperante, em sua visão, é quem, diante de uma torta de maçã, saboreia cada fatia sem devorar tudo de uma vez. Dessa forma, Montaigne propõe que a educação dos apetites seja gradual. Reconhecimento das motivações. Perguntar-se por que se deseja mais comida. É fome real ou ansiedades emocionais? Ritual de pausa. Entre cada garfada, aguardar alguns segundos para perceber as sensações de saciedade. Escolha consciente. Optar por alimentos que nutrem não apenas o corpo, mas também o espírito, como frutas frescas e pães artesanais. Por meio desse método, o indivíduo aprende a distinguir fome verdadeira de desejo impulsivo, evitando o ciclo de culpa e remorso que acompanha a glotonaria. 4.2. A virtude do prazer. Em muitas tradições filosóficas, o prazer corporal era suspeito, visto como porta para tentações. Montaigne, influenciado pelos estoicos e pelos cínicos, mas também pela cultura renascentista, propõe uma nova visão. O prazer, quando bem orientado, é virtude. Ele não o vê como fim último, mas como um indicador de que o corpo está em harmonia com a alma. Por isso, ao degustar um queijo macio, é possível perceber não só a delícia do sabor, mas também a sensação de bem-estar, que reforça a noção de que a vida vale a pena ser vivida. Para Montaigne, a virtude do prazer está na intenção. Se buscamos o prazer para nos orgulharmos ou para destruir o juízo, perdemos o caminho. Mas se o acolhemos para nutrir a alma e alimentar a reflexão, tornamos o prazer instrumento de sabedoria. Ele escreve: o prazer nos ensina tanto quanto a dor, contanto que estejamos dispostos a aprender, observando cada sensação com curiosidade. 5. O papel do banquete na construção da identidade. 5.1. O comensal como autor de si mesmo. Montaigne defende que, ao se sentar à mesa, o indivíduo assume um papel ativo na construção de sua identidade. Ele deixa de ser simplesmente o filho de fulano, ou o nobre de tal cidade, para se tornar o comensal que escolhe, observa e pensa. O tipo de peixe que escolhe, o modo de temperar, a velocidade ao comer, tudo isso faz parte de um ato de criação de si mesmo. Enquanto alguns se deixam conduzir pelos modismos culinários, Montaigne estimula o comensal consciente, aquele que estuda a origem dos ingredientes, que questiona o impacto social e ambiental de cada prato e que reflete sobre como os sabores se conectam à sua própria história. Assim, a identidade deixa de ser apenas herança familiar ou nascimento aristocrático. Ela se constrói também na escolha de cada garfada. 5.2. O banquete como ferramenta educacional. Na visão de Montaigne, educar as novas gerações envolve ensiná-las a degustar o mundo com atenção. Ele propunha que jovens de famílias nobres aprendessem a cozinhar ao menos pratos simples e, ao fazê-lo, entendessem o valor do trabalho manual. Para ele,
Essa experiência prática fazia com que os jovens desenvolvessem respeito pelo esforço alheio e pudessem refletir sobre a desigualdade social. Além disso, o banquete pedagógico incluía conversas dirigidas, perguntar aos estudantes sobre a origem do alimento, as condições de produção e as implicações éticas de cada escolha, atividade de cultivo, plantar hortaliças para a própria refeição, reforçando a noção de que a vida depende da terra, degustações comparativas, provar queijos de diferentes regiões, frutas em distintos estágios de maturação e discutir como a variedade enriquece o entendimento. Pois assim como no estudo filosófico, a diversidade de perspectivas amplia o horizonte do pensamento. Esse método fazia com que o jovem filósofo aprendesse não só latim e retórica, mas também se tornasse um ser humano completo, consciente de sua condição corporal, social e cultural. 5.3 A transformação pela experiência corporal Montaigne acreditava que muitas reflexões abstratas só ganhavam significado quando tocavam o corpo. Ao provar mel silvestre, o indivíduo experimenta, na pele, a doçura e a fragilidade da vida. Ao sentir a ardência de uma pimenta, ele compreende a natureza dual do prazer e da dor. Esses sinais corporais se tornam metáforas vivas em seu pensamento. O corpo não é mais visto como cárcere, mas como ponto de partida para a sabedoria. Dessa forma, o banquete de Montaigne é, em última análise, um laboratório sensível. Cada ingrediente é reagente, cada paladar é termômetro, cada digestão é processo alquímico que converte o alimento em carne, sangue e, simultaneamente, em ideias. Seguindo nossa jornada pelo banquete da alma montagnano, chegamos ao bloco 4, onde exploraremos como Montaigne interliga o prazer de comer com reflexões sobre envelhecimento, morte, saúde mental e a brevidade da vida. Em seus ensaios, o filósofo trata do corpo não apenas como âncora para a alma, mas também como lembrete constante de nossa condição passageira. Ao refletir sobre o fim inevitável, Montaigne revela como a consciência da mortalidade torna cada alimento, cada mordida, cada gole, uma celebração ainda mais profunda da vida. Prepare-se para descobrir como o saborear, o envelhecer e o pensar convergem num único banquete que nos ensina a viver bem até o último suspiro. 1. A consciência da morte no banquete. 1.1 A mortalidade como temperança. Desde muito cedo, Montaigne sentiu a proximidade da morte em sua família, a morte prematura de sua irmã, as epidemias que ceifavam vidas ao redor e, principalmente, a perda dolorosa de seu amigo Etienne de la Boétie. Essas experiências moldaram sua percepção de que a vida seria breve e, portanto, cada momento merecia ser vivido com plenitude e consciência. Em um dos seus ensaios, Montaigne escreve: "Falo aqui de minha morte como se ela fosse parte de minha vida, pois ela mesma é vida que se desfaz, e não saberíamos viver sem lembrar que teremos de morrer." Para ele, quem come sem lembrar a finitude está trocando um Deus por outro, o Deus da gula. Em vez disso, devemos permitir que a consciência da morte reforce nossa temperança, evitando o desperdício de recursos preciosos, tanto o alimento quanto o tempo. Ao beber um cálice de vinho, Montaigne imaginava que aquele gole poderia ser o último. Esse pensamento não era mórbido, era libertador, pois trazia uma urgência gentil. Cada sabor deveria ser apreciado sem arrependimento, mas sem exceder as fronteiras do corpo. A mortalidade então atuava como tempero existencial, dando sabor às experiências cotidianas. 1.2 Banquete de despedida. O último sabor. Montaigne discute a ideia de um banquete final, aquele em que o ser humano deliberadamente escolhe seu prato predileto para a última refeição. Ele questiona: o que você escolheria? Filetes de peixe, sopa de cebola, um bom pedaço de queijo ou simples pão com azeite? Para Montaigne, a resposta revela valores íntimos. Se alguém opta por luxo e excesso, é sinal de ter vivido na busca incessante de prazeres efêmeros.
Se escolhe algo simples, demonstra que aprendeu a reconhecer a essência da vida. Nesse banquete imaginário, Montaigne via oportunidade para a autoavaliação. Antes que a chama de seu lampião se apague, é possível refletir sobre como se viveu, com quem se compartilhou comida e risos, e quais ensinamentos foram realmente assimilados. Ele afirmava que, ao chegar esse momento, não haveria espaço para lamentar oportunidades perdidas se tivermos nos dedicado verdadeiramente ao banquete da alma, aquele que une o deleite sensorial com o cultivo da amizade e do pensamento. 1.3 O banquete dos antepassados, legado e memória. Montaigne via a comida como ligação entre gerações. Ao provar um queijo antigo ou ao saborear um pão feito com trigo semeado pelo avô, a pessoa revive memórias ancestrais. Ele conta que, certa vez, provou um coelho caçado por seu pai em juventude e sentiu no paladar o aroma da caçada de outrora. Esse instante o fez perceber que o banquete transcende a individualidade. Somos, em parte, o resultado das escolhas alimentares dos que vieram antes de nós. Esse reconhecimento dos traços culturais contidos nos alimentos reforça a ideia de que a mesa é um lugar de continuidade histórica. Quando Montaigne convidava um conde idoso para comer, ele sabia que aquele senhor trazia consigo décadas de experiências, guerras, políticas, amores, que se misturavam ao sabor do caldo servido. Portanto, cada refeição não era apenas nutrição do corpo, mas um encontro com memórias coletivas. Esse diálogo entre passado e presente, selado pelo paladar, tornava o ato de comer uma cerimônia de respeito às raízes. 2. Envelhecer, saboreando, lições de vitalidade. 2.1 O autorreflexo dos anciãos. Ao longo dos ensaios, Montaigne registra diálogos com pessoas mais velhas, camponeses, amigos, parentes, que lhe falam sobre como a dieta cambiante durante a terceira idade influencia o corpo e a mente. Ele percebe que, conforme se envelhece, diminui o apetite por grandes banquetes, mas cresce a apreciação pelos sabores simples, uma sopa leve, um pedaço de pão fresco, um gole de vinho suave. Esse ajuste dos apetites reflete a sabedoria acumulada. O ancião não busca mais dar prazer ao paladar acima de tudo, mas encontrar equilíbrio entre qualidade e quantidade. Montaigne observa que, ao acompanhar essas pessoas idosas, aprendeu a desacelerar o ritmo da refeição, a mastigar lentamente e a valorizar texturas que antes passavam despercebidas. O envelhecimento, assim, não se apresenta como decadência apenas, mas como transformação, um redirecionar dos apetites e do pensamento para o essencial. 2.2 Festas e festins da mente. Mesmo com a diminuição do apetite físico, Montaigne testemunha que o apetite da mente permanece vivo até os últimos dias. Ele cita amigos idosos que, sentados ao calor da lareira, ainda saboreavam debates filosóficos, leituras de poesia e reflexões sobre a natureza humana. O banquete mental para esses anciãos tornava-se tão delicioso quanto a melhor refeição. Montaigne relata um encontro com um velho mestre de retórica, que mesmo sem forças para mastigar carne, devorava discursos, poemas e tratados. Esse contraste entre o corpo frágil e a mente faminta demonstra que o prazer do intelecto não se apaga com o tempo. Ao contrário, o limite do corpo físico realça a urgência de alimentar a alma com ideias, lembrando-nos que a vida interior pode florescer mesmo quando abraços já não sustentam tigelas. 2.3 Banquetes íntimos e recantos de conforto. Com o avançar da idade, Montaigne recomenda 2 tipos de banquetes íntimos. O banquete da recordação. Rememorar experiências prazerosas, histórias de amigos e entes queridos, caminhadas na infância, sabores perdidos no tempo. Esse banquete mental nutre a alma, mesmo sem comida física. O banquete da simplicidade. Preparar uma pequena refeição, chamor no pão de centeio com manteiga, uma fatia de queijo, e consumi-la num canto silencioso, apreciando cada fragmento de sabor que ainda brilha no paladar. Esses banquetes íntimos simbolizam que o prazer não se extingue quando o corpo adoecido não comporta grandes festas. Em vez disso,
ele se torna mais concentrado. Cada gole de chá se transforma em evento, cada migalha de pão em lembrança inestimável. Montaigne afirma que o ancião que sabe consolar-se com pouco vive mais feliz do que o homem jovem que não valoriza o presente. 3. A dieta do espírito, sabedoria para a alma. 3.1. Palavras como alimento. Montaigne compara frequentemente a ingestão de palavras à ingestão de alimentos. Assim como alguns pratos são leves e outros pesados, alguns textos são nutritivos para a alma, enquanto outros causam indigestão mental. Ele aconselha: leia com a mesma cautela com que comeria uma iguaria rara. Essa cautela intelectual implica que, antes de devorar todos os escritos disponíveis, devemos escolher autores que sintam proximidade com nossos valores. Para Montaigne, a leitura imprudente leva ao vazamento da mente, assim como o comer sem moderação gera resíduos prejudiciais ao corpo. A dieta do espírito exige selecionar textos que elevem a virtude, evitar poluentes literários, ideias mal intencionadas ou fanáticas, saber saborizar a leitura. Ao contrário da leitura rápida, praticar a leitura devagar, absorvendo as nuances e degustando cada frase. 3.2. Exercícios de jejum intelectual. Para Montaigne, tal como o corpo necessita de jejuns periódicos para se purificar, a mente também exige jejum intelectual. Ele recomenda momentos sem leituras ou debates, em que a pessoa se volta para si mesma, refletindo sem estímulos externos. Durante esse jejum, o filósofo aconselha a passear em silêncio, pensando nas próprias emoções, meditar em elementos da natureza, as nuvens, as árvores, os reflexos na água, registrar em um diário impressões e sensações que emergem sem ruídos literários. Esse jejum intelectual fortalece a resiliência mental, pois evita a saturação de ideias e permite que a mente digira o que já absorveu, criando espaço para novas imagens e reflexões emergirem. Em períodos de crise, como pandemias e guerras, Montaigne via no jejum intelectual um antídoto contra o caos informativo e a confusão moral. 3.3. O banquete da autoconsciência. Ao unir a experiência sensorial do comer ao jejum mental, Montaigne propõe o banquete da autoconsciência, encontros consigo mesmo, onde se provocam perguntas fundamentais. Quem sou eu sem minhas posses e títulos? Quais medos me impedem de aproveitar o presente? O que no meu jeito de comer revela minha relação com o corpo? Esses questionamentos, embora surgidos à mesa, ultrapassam a dimensão do paladar, adentram na psique e convidam o indivíduo a confrontar desejos, ansiedades e resistências. Ao fazê-lo, a pessoa descobre que o verdadeiro banquete não está na abundância de pratos, mas na riqueza de cada pergunta feita a si mesmo. 4. Doçura e amargor. Os contrastes que ensinam. O aprendizado pelo contraste. Em seus textos, Montaigne valoriza as experiências que mesclam doçura e amargor. Ele afirma que o mel tende a escorrer para dentro de feridas, cicatrizando-as, enquanto o melgalho, elemento seco e amargo, convida à consternação. Esse contraste metáfora leciona que a vida se compreende melhor quando se permite sentir tanto o prazer quanto a dor. Ao degustar um vinho encorpado com notas amargas, o comensal aprende a tolerar sabores robustos, preparando-se para valorizar ainda mais a leveza de um licor suave. Assim é a vida. Sem enfrentar o amargor, não reconhecemos a doçura. Montaigne argumenta que buscar só prazeres doces é assinar sentença de empobrecimento da experiência humana. Ele conclama: quem conhece apenas a luz, nunca saberá como o contraste da sombra faz brilhar ainda mais o brilho. 4.2. Receitas que ensinam a aceitar o amargo. A gourmandise montaigniana inclui pratos que misturam ingredientes doces e amargos, como um purê de ruibarbo levemente adoçado, ou uma geleia de frutas cítricas com um toque de pimenta do reino. Esses sabores desafiadores ensinam a mente a acolher o inesperado e a equilibrar opostos.
Montaigne sugeria que, quando a vida se mostra amarga, como na morte de um ente querido ou na perda de uma amizade, nos lembrássemos do sabor dessas misturas culinaristas. Assim, o paladar treinado incorporava a ideia de que a dor faz parte do banquete maior, e que o resgate da doçura depende de se permitir saborear o que, a princípio, causa repulsa. 5. Ensinamentos para uma vida bem degustada. 1. O banquete diurno e noturno Montaigne propunha uma organização simples do dia. Banquete matinal. Leve para acordar corpo e mente. Frutas, pão fresco, chá ou café leve. Banquete principal. Refeição sólida ao meio-dia ou início da tarde, com carnes magras ou peixe, legumes e pão. Banquete vespertino. Algo mais tranquilo, como sopa ou queijo com mel, preparando o corpo para o repouso. Essa divisão rítmica, segundo Montaigne, alinhava o corpo aos ciclos naturais do dia, garantindo energia para a reflexão intelectual e evitando que a pesada digestão noturna tirasse o sono e a clareza de ideias. 5.2. O valor do jejum espiritual e corporal. Para complementar a dieta, Montaigne recomendava jejuns leves, não como punição ao corpo, mas como forma de reciclagem interna. Em dias de jejum, ele deixava de comer carne e vinho, reduzindo-se a uma tigela de caldo e pão. Esse jejum o mantinha humilde diante das necessidades do corpo, lembrando que a vida não se reduz ao estômago. Além disso, o jejum espiritual consistia em dias sem leituras ou conversas, reservados apenas para a contemplação silenciosa. O corpo cansado, liberado das demandas digestivas, servia como templo para a meditação e para o encontro com a própria alma. 5.3. O legado de Montaigne. Convidar a degustar a vida com sabedoria. Em seu derradeiro ensinamento, Montaigne propõe que cada indivíduo seja coautor de seu próprio banquete existencial. Não há receitas prontas. Cabe a cada um escolher ingredientes, experiências, leituras, banquetes, que nutram não só o corpo, mas também o espírito. Reconhecendo que somos mortais, nos tornamos mais capazes de apreciar o sabor fugaz de cada momento. Ele conclui que o verdadeiro banquete da alma é a consciência plena. Ao escolher, comer e refletir, formamos memórias que nos definem. Montaigne nos passa o legado de viver sem arrependimentos, de aprender com cada respiração, cada gole, cada conversa ao redor da mesa. Chegamos ao bloco 5, a etapa final de nossa jornada pelo banquete da alma. Nos blocos anteriores, exploramos desde a biografia de Montaigne até suas receitas, banquetes sociais, reflexões sobre corpo e mente e lições de mortalidade. Agora é hora de sintetizar tudo em recomendações práticas para que você aplique o banquete montaigniano na sua vida cotidiana, criando rituais de prazer consciente, cultivando a amizade e preservando o equilíbrio físico e mental. Este bloco traz ensinamentos integrados, exercícios de prática diária e convite à reflexão duradoura, para que o banquete da alma perdure em cada dia. 1. A síntese dos alimentos e dos pensamentos. Montaigniano de corpo e alma, Michel de Montaigne sempre buscou demonstrar que o sabor e o pensamento não são rivais, mas sim comensais que se complementam. Ao longo dos ensaios, ele tece uma trama em que cada refeição impulsiona uma reflexão, e cada reflexão é indesligável do corpo que a abriga. Neste momento final, façamos um resumo prático desse diálogo. Comer com atenção, mindful eating. Antes de cada refeição, respire fundo por 3 vezes, conscientemente. Observe a aparência do alimento, cores, texturas, disposição no prato. Deguste cada garfada lentamente, percebendo aroma, sabor e sensação de saciedade. Ao mastigar, reflita: que memórias este sabor evoca? Como meu corpo responde a este alimento? Refletir. Após a refeição, digestio mentalis. Reserve 10 minutos após comer para uma conversa leve ou para um registro no diário. Anote pensamentos surgidos durante o ato de comer. Ideias que se conectam ao sabor,
lembranças, questionamentos. Evite telas nesse intervalo. A meta é deixar a mente vagar, como uma sobremesa após o prato principal. Equilíbrio entre prazer e moderação. Adote a regra: 2 mordidas de extra. Se sentiu vontade de repetir o prato, aguarde 2 mordidas antes de fazer o segundo prato. Beba a água em pequenos goles durante a refeição, evitando que o líquido dilua excessivamente o sabor. Se optar por pratos ricos, por exemplo, um queijo gorduroso ou um molho espesso, balanceie com legumes frescos ou frutas como acompanhamento. Hospitalidade reflexiva. Organize pelo menos uma vez por mês um encontro informal em casa ou em um espaço público, convidando amigos para compartilhar não apenas comida, mas também reflexões. Proponha um tema leve. Lembra José Rodrigues Miguel, que costumava dizer que comer sem conversa é mastigar sem pensar. Durante o encontro, valorize o silêncio entre as falas, permitindo que cada um experimente o banquete sensorial antes de expor ideias. A amizade como complemento do banquete. Faça da combinação prato-plais parceiro de conversa um hábito. Ao menos uma vez por quinzena, escolham um livro curto, um poema ou um texto provocativo para ler antes de se encontrarem. Unam a leitura ao jantar ou ao café, permitindo que o alimento nutra o corpo e o texto nutra a mente. Reconheçam que a troca de ideias só floresce quando há genuinidade no interesse pelo outro, tal como Montaigne demonstrava ao ouvir seus amigos anciãos contarem histórias. 2. Rituais diários inspirados em Montaigne. Para transformar teoria em prática sustentável, Montaigne inspiraria estes rituais diários. Manhã do conjurador de sabores. Ao acordar sem apressar-se, beba um copo de água fresca e observe seu sabor. Prepare um café ou chá com calma. Perceba o aroma subir até o nariz, o calor na xícara. Deguste um pedaço pequeno de torrada ou fruta e reflita: que energia este sabor traz para o meu dia? Intervalo reflexivo ao meio-dia. Na refeição principal, escolha pelo menos um alimento cujo sabor você não costuma apreciar. Durante a mastigação, concentre-se apenas nos sentidos. Se surgir repulsa, pergunte-se: por que esse sabor me provoca repulsa? Há memórias associadas? Registre a experiência num caderninho, anotando insights ou lembranças que afloraram. Tarde do examinador de consciência. À tardinha, reserve 10 minutos para ler um ensaio curto de Montaigne ou trecho de autor análogo. Nicolau Maquiavel, Blaise Pascal, La Boétie, Montaigne em si. Após a leitura, escreva em poucas linhas a conexão entre o texto e suas refeições do dia. Termine com uma breve meditação de 5 minutos, focando na respiração e na gratidão pelo alimento que nutriu seu corpo e pela leitura que alimentou a mente. Noite do educador do apetite. Escolha um prato leve, uma sopa de legumes ou um lanche simples de pão com queijo. Faça do jantar um momento de silêncio. Desligue celulares e televisão. Converse pouco, mas ouça muito. Antes de dormir, releia suas anotações do dia, observando como cada sabor e cada ideia se entrelaçaram no seu cotidiano. 3. Integrando a mortalidade ao banquete contínuo. Montaigne nunca perdeu de vista que morreríamos, e essa certeza é o que torna o banquete da vida tão precioso. Para integrar essa perspectiva no dia a dia, exercício da dupla perspectiva. Escolha um alimento favorito, por exemplo, uma maçã vermelha. Antes de comer, imagine-o como o último alimento que provará. Deguste-o de modo ritualístico. Observe cor, textura, cheiro e sabor, como se fosse a última experiência gustativa. Após saborear, reflita sobre como a consciência da morte intensifica o prazer e questiona as prioridades diárias. Registro de bênçãos diárias. Ao fechar seus olhos antes de dormir, lembre-se de 3 instantes que tornaram o dia significativo. Pode ser o primeiro gole de água, um olhar amigo, uma descoberta de sabor. Reconheça cada momento como dom,
fruto da breve dança entre a vida e a morte. Carta ao eu futuro. Reserve um dia por mês para escrever uma breve carta ao seu eu, daqui a 5 anos. Aborde nesta carta o que deseja manter: os rituais de comer atento, as leituras reflexivas, as conversas sinceras. Inclua uma lista de receitas que deseja revisitar e uma lista de livros para revisitar. Arquive a carta e programe-se para relê-la ao fim de 2 anos, verificando as mudanças e reajustando o banquete interior conforme necessário. 4. Legado e continuidade do banquete montaigniano. Para que o legado de Montaigne não se perca no tempo, proponho estas práticas de continuidade. Círculo semestral de Montaigne. Forme um grupo de ao menos 4 amigos interessados em Montaigne, ou em filosofia de modo geral. A cada 6 meses, façam um banquete montaigniano. Cada participante apresente um prato simples, acompanhado de uma leitura de Montaigne, relacionada ao sabor, à amizade ou à mortalidade. Mesclem degustação e leitura, criando um ritual coletivo de confraternização intelectual. Diário de mesa filosófica. Mantenha um caderno ou arquivo digital dedicado ao diário de mesa. Sempre que experimentar um prato novo ou reviver uma receita antiga, anote sabor, textura, sensações físicas e emocionais. Inclua reflexões inspiradas por Montaigne. Como esse alimento se relaciona com seus medos, com suas memórias de infância, com seus valores éticos. Memorial de memórias gustativas. Crie uma pasta, física ou digital, de fotos de pratos especiais. Não para exibir no Instagram, mas para lembrar momentos marcantes. Ao olhar uma foto de um prato, por exemplo, um ensopado de cogumelos colhidos por você, deixe fluir a memória. Quem estava presente? Qual diálogo surgiu? Coleção de receitas reflexivas. Ao longo do tempo, escolha 12 receitas, uma para cada mês, que representem lições filosóficas diferentes. Sopa de alho, frugalidade, truta com ervas, harmonia com a natureza, compota de frutas, memória e impermanência, pão artesanal, valor do trabalho manual, torta de amêndoas, contrastes de doçura e amargor, ensopado de lentilhas, simplicidade nutritiva, tarte de maçã, nostalgia e infância, legumes grelhados, mudança de estação, caldo de legumes, conforto e cuidado pessoal, café com torradas, pausa reflexiva matinal, queijo de cabra com mel, mistura de sabores e harmonia, frutas da estação, renovação contínua. Para cada receita, escreva um pequeno ensaio de 200 palavras, relacionando o prato a uma reflexão específica, moderação, equilíbrio, memória, etc. Ao terminar o ano, você terá um livro do banquete da alma pessoal. Prática permanente de gratidão. Antes de cada refeição, faça o gesto de juntar as mãos e dizer mentalmente 3 motivos de gratidão: por estar vivo, pelo alimento e pelos comensais, mesmo que sejam apenas as páginas de um livro. Esse ritual pequeno, mas constante, reforça o sentido de abundância que Montaigne tanto valorizava. Conclusão: ao integrar essas práticas, você converte o banquete da alma em estilo de vida. Montaigne nos ensinou que o simples ato de comer pode ser porta para autoconhecimento, para a consciência da mortalidade e para o cultivo de amizades verdadeiras. Hoje, ao adotar esses rituais, você não apenas alimenta o corpo, mas nutre a mente e o coração. Inscreva-se em A Mente Racional, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem busca viver de modo mais pleno, consciente e delicioso. Deixe nos comentários qual ritual montaigniano você pretende adotar primeiro e marque um amigo para que juntos descubram o prazer do banquete da alma.